Olá! Retornamos então agora para o nosso segundo bloco de aulas dessa semana de temas controversos do direito de família. E agora, partindo ainda lá do afeto, a gente vai conhecer e conversar um pouco sobre a multiparentalidade. Provavelmente vocês já ouviram falar, mas o que isso representa e por que isso ainda não está claro no sentido legislativo? Por que a gente ainda precisa falar isso em temas controversos, né, e não em temas já postos na nossa atualidade? E para começar essa discussão, eu vou trazer para a nossa análise o case que gerou a questão da multiparentalidade, que é um recurso que vai estar na tela para vocês. Eu trouxe ele só a ementa dele, no sentido de nos orientar, né? A própria ementa completa, ela acaba sendo muito extensa, então aqui é mais só para a gente se guiar no que esse recurso tratou, no que ele analisou. Então, a ideia, num primeiro momento, é só trazer a provocação dele e no decorrer dos conceitos e características que a gente vai trabalhar, a gente vai vendo o desfecho dele. Então, a gente não vai analisar ele todo na aula, porque não tem essa necessidade. Então, o que é esse caso, em específico, que vem nos provocar pela questão da multiparentalidade? É um processo que foi proposto por uma adolescente de 16 anos, em 2016 foi julgado, então ela propôs antes. No que aconteceu? Ela foi, então, até os 16 anos dela, ela foi criada pelo pai registral dela, e ela acabou por descobrir que aquele pai registral não era o pai biológico, não era o pai sanguíneo dela. E então ela buscou conhecer quem era o pai biológico, esse pai sanguíneo, e quando ela soube quem era, ela propôs essa ação pedindo para a justiça que, olha, o pai que está aqui na minha certidão de nascimento, embora sempre achei que fosse meu pai, né, eu reconheci ele como meu pai, ele me tratou como filha, ele não é o meu pai, como a lei diz, porque a lei diz que o pai tem que ser aquele que tem o mesmo sangue, tem esse DNA. Então ela pediu a substituição desse pai registral pelo pai biológico. Daí vocês vão me dizer assim, ok, uma situação óbvia, né? É o que a lei prevê, tá ok. Mas o desfecho disso que nos traz inquietudes. Porque, ao final, não veio se dizer que a filiação biológica estaria errada ou certa, e deu nome para essa filiação que teve na questão dela com esse pai registral. E daí que a gente vem falar na multiparentalidade, certo? Então, o que seria, ou o que a gente poderia pensar a partir desse recurso, que a gente vai ir trabalhando ele aos pouquinhos, dessa decisão que desencadeou a questão da multiparentalidade que a gente tem hoje, né, um conceito no âmbito jurídico, porque no mundo prático já existia, né, estabelecida a possibilidade de surgimento da filiação por origens distintas, e a gente falou ali na primeira aula da questão do afeto, da filiação socioafetiva, é de rigor estabelecer a solução jurídica para os casos de concurso entre mais de uma delas. Então, essa situação foi colocada perante a justiça e a gente vem dizer, no próprio recurso, a decisão vem dizer assim, tá, a gente tem que dar uma solução para isso. Independente do que a nossa lei esteja prevendo hoje, a situação está posta. O que nós vamos fazer com isso? Merece uma resposta jurídica. E daí a gente então vai pensar assim, tá, a gente tem que ir um pouquinho antes até, o que vem a ser paternidade, para a gente poder estar falando em multiparentalidade, e nesse caso específico falou da questão da paternidade. Então um conceito para a gente refrescar a nossa memória, ou até mesmo pensar um pouquinho mais sobre isso. A paternidade reside antes no serviço e no amor que na procriação. Então, vem nos dizer assim, é essa intenção e essa vontade, né, de ser pai. As transformações mais recentes, porque passou a família, e a gente já trabalhou isso, a questão de novos valores culturais, né, a questão do amor, a questão da felicidade, deixando de ser uma unidade de caráter econômico, social e religioso, para se firmar fundamentalmente como grupo de afetividade, companheirismo, imprimiram considerável reforço ao esvaziamento biológico da paternidade. Esse é um trecho do livro do
que vem nos falar de por que razão a gente dá tanto valor para a questão biológica, sendo que hoje o nosso núcleo, nosso eixo das famílias, a gente tem um afeto, que a gente trabalhou um pouco. Então, para repensarmos isso, não no sentido de talvez desconsiderar um ou outro, mas no sentido de considerar todos, né? Então, ampliar mais a nossa visão sobre isso. Então, quando a gente vai pensar nessa multiparentalidade, a gente traz ela lá da questão do afeto, né? Então, a gente vai ter definição de vínculos parentais a partir do afeto, né? E, como diz ali, multiparentalidade, a gente vai ter múltiplos vínculos, no caso de filiação. Para quê? Para que a gente não fique num modelo engessado de família, né? A gente tem, como diz ali naquele trecho do conceito que a gente viu no slide, é um surgimento da filiação por origem distintas. Então, não vamos ficar, né, adstrito a um modelo antigo que nós tínhamos, sendo que outros modelos estão surgindo e já existem, né? A gente só precisa trazer eles para o campo do direito, né? E por que razão a gente tem que pensar nessas múltiplas possibilidades de parentesco? Porque se a gente olhar a história de cada um de nós, a história dos nossos amigos, vizinhos, o quanto influencia na identidade pessoal, familiar e social toda a nossa história, todos aqueles que participaram da nossa história. Então, isso tem que ser reproduzido, né, a partir do que muitos doutrinadores falam, isso tem que estar reproduzido na nossa certidão de nascimento. Então, esse pai que participou afetivamente da vida desse filho, por que não o reconhecimento dele na certidão de nascimento? Porque ele faz parte daquela história, ele desejou fazer parte, aquilo foi intencional, né? Então, o reconhecimento disso, a importância da gente pensar sobre isso. Então, muito mais do que tão somente um reconhecimento por reconhecimento, a gente vai estar falando aqui numa obrigação constitucional de preservar os direitos fundamentais de todos os envolvidos, desse pai afetivo, né, dessa filiação afetiva, dessa multiparentalidade, então, a partir do afeto e da questão biológica, certo? E para a gente pensar, então, o que vai ser multiparentalidade? Se chegar no meu escritório, como que eu vou saber dizer se aquilo é uma multiparentalidade? Me dá uns tópicos aí para eu poder pensar sobre isso. Então, a gente tem nos slides assim: múltiplos vínculos de filiação. Filiação por origem distintas da biológica, possibilidade de cumulação de paternidade e maternidade. E por que a gente vai falar para além do biológico? Porque o biológico a gente já tem hoje definido e reconhecido como vai se proceder. Não assume como filho, faz um exame de DNA, ficou comprovado pelo DNA que é o filho, então biologicamente é o pai e a mãe, não tem o que discutir. Mas, ok, então eu tenho meu pai biológico registrado, mas afetivamente quem exerce o papel de pai não é ele, é um outro pai ou uma outra mãe. E daí a gente então vai estar trabalhando com esses múltiplos possibilidades de filiação, e o que o recurso veio trazer no seu julgamento. Ele veio dizer assim: ok, temos esse pai biológico que, inclusive, ele, quando se manifestou no processo, ele veio dizer assim: olha, tudo bem que eu sou pai biológico, mas eu quero deixar claro que eu nunca exerci papel de pai e eu não pretendo exercer esse papel de pai. Vocês podem me obrigar, enfim, a dizer que eu sou o pai, porque pelo sangue eu sou, mas na prática eu não vou exercer, eu não tenho vínculo nenhum afetivo, né, enfim, com essa menina, né. Enquanto isso, também foi ouvido o pai afetivo, que por 16 anos foi o pai registral, e esse pai disse assim: olha, eu respeito a vontade dela de querer que seja o pai biológico na certidão de nascimento, mas isso não vai mudar o meu status do afeto e da minha condição de pai dela, né? Para mim, ela vai continuar sendo minha filha, eu tenho muito afeto por essa relação. Então, no final desse julgamento, o que o STF veio dizer? Ok, o pai biológico fica reconhecido, mas a gente também vai manter o pai socioafetivo. Então, por isso a multiparentalidade. Ambos ficaram registrados como pai. Embora o pedido dela tenha sido
de tirar um pai do registro e colocar outro, porque era o que a lei permitia, até então a lei não tinha o desdobramento de ter as duas possibilidades, a partir de então você vem dizer, nós temos aqui um caso de multiparentalidade. Então a gente pode sim contar com os dois na certidão de nascimento, um pela questão biológica e outro pela questão afetiva. Para a gente pensar em quais fundamentos a gente poderia estar usando para quando a gente fala em multiparentalidade, eu trago para vocês dois conceitos. Então, Catalã vem dizer, a multiparentalidade é uma construção cultural que teima em sobreviver à racionalidade eurocêntrica. E Maria Berenice Dias nos diz, sua identificação no mundo é indissociável daqueles que fazem parte da sua história, dos quais carrega o DNA em sua alma. A concretização desse direito, de ordem fundamental e personalíssima, somente é possível com o reconhecimento judicial da família multiparental, mediante a fiel reprodução desta realidade no registro de nascimento. Então, a gente vê que essas transformações culturais estão acontecendo, né? Nós estamos em novos modelos de família, e por que não isso estar retratado na certidão de nascimento? Se nós hoje temos essas múltiplas, né, parentalidades, a gente vai negar a existência disso? Então, a partir desse julgamento que a gente viu inicialmente, a gente está trabalhando então desde então com a possibilidade de multiparentalidade. E daí vocês vão me perguntar assim, tá, então se o julgamento foi dizendo que é possível, né, a acumulação desses dois reconhecimentos, então é só criar uma lei e está tudo certo. E daí eu tenho que contar para vocês que não existe uma lei específica sobre esse caso, e por isso que a gente está trabalhando aqui nos temas controversos dos direitos das famílias, porque não está ainda sedimentado em uma legislação. Então, que chegue alguém para nós nos perguntando e a gente mostra, sim, está aqui escrito na lei, pode. Mas a gente pode se utilizar de outros artigos que foram a construção que se criou o próprio STF quando fez o julgamento. Então, eu cito aqui alguns artigos, vocês depois podem dar uma olhada especificadamente. A gente pode contar com o artigo 226, parágrafo 7º da Constituição, 227, parágrafo 6º, e no Código a gente tem ali na questão da filiação, então, 1596, 1597 e 1609. E também tem um provimento do CNJ, que a gente trabalha ele ao final desse encontro, para esmiuçar ele um pouquinho mais, porque ele vem trazer a prática dessa possibilidade da multiparentalidade, e tem um enunciado número 9 do IBDFAN, que vem também orientar nesse sentido ao reconhecimento da multiparentalidade. E também lembrando que esse recurso que a gente viu como paradigma inicial da multiparentalidade, ele tem uma repercussão geral, então todos os outros casos que surgirem devem seguir a repercussão geral orientada pelo STF. E daí, no próprio recurso, a gente vai ter a seguinte conceituação quando se refere à falta de legislação quanto à questão da multiparentalidade. Diz assim, a omissão do legislador brasileiro, porque a gente não tem lei sobre o assunto, quanto ao reconhecimento dos mais diversos arranjos familiares, não pode servir de escusa à negativa de proteção a situações de pluriparentalidade. Então, usa aqui pluriparentalidade, a gente fala em multiparentalidade, mas vai no mesmo sentido. Então, a gente não pode dizer, não existe lei, não tem o que fazer. Não, o caso está aqui, vamos trabalhar ele. Então, do próprio recurso a gente tira essa situação. Eu até trouxe aqui para vocês no intuito de facilitar as previsões dos artigos que a gente viu de maneira elencada ali, do 226, do 227 da Constituição, e dando alguns destaques. Por que a gente fala no 226, parágrafo 7º? Porque trata ali como fundamento para a gente poder falar na multiparentalidade. Princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável. Então, vamos lá. Digamos que, então, o pai biológico, naquela situação lá do recurso, vem dizer, eu não vou fazer esse exercício de afetividade porque eu sou o pai biológico. Tá, então a gente tirar ele porque ele diz que não vai dar afetividade, a gente estaria premiando a irresponsabilidade dele. Então não, a gente vai manter porque é uma questão de paternidade responsável, nesse sentido. O 227, parágrafo 6º da Constituição,
um destaque: os filhos havidos ou não da relação de casamento terão os mesmos direitos e qualificações, né? Destacando os pontos. Então, a gente já tem ali uma previsão de que esse pai socioafetivo pode sim ser reconhecido como pai, porque não tem por que excluir essa possibilidade se a gente tem na própria Constituição os filhos havidos ou não da relação de casamento. Então, e no Código Civil, aqueles que a gente citou, só dando alguns destaques do porquê que eles podem ser o nosso fundamento para a questão da multiparentalidade, no 1596, que vem no mesmo sentido do artigo 227 da Constituição, no sentido de reconhecer os mesmos direitos e qualificações dos filhos. O 1597, presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos, e vem todos elencados. Então aqui quando vem dizer presumem-se, vem dizer não precisa se provar, né? O fato, essa presunção também vem trabalhar a questão que a gente pode trazer hoje para a questão desse afeto da multiparentalidade, da presunção. E o 1609 também vem falar que esse reconhecimento vai ser irrevogável e aí será feito no registro de nascimento, por escritura pública, então as várias possibilidades que o nosso próprio Código Civil já vem nos trazendo que a gente pode utilizar como fundamento, então, da multiparentalidade. E o provimento 63 de 2017, que foi reformulado um pouquinho pelo 83 de 2019, em resumo, depois a gente vai esmiuçar ele um pouquinho mais, ele vem falar de reconhecimento de vínculos afetivos nos cartórios de registros civis pela via extrajudicial. E também o enunciado, então, ali, a multiparentalidade gera efeitos jurídicos e a repercussão geral 622, que é oriunda do case que a gente viu no início desse encontro, a prevalência da paternidade socioafetiva em detrimento da paternidade biológica. Esse provimento vem tornar prático o que a decisão trouxe como reconhecida. Então, vai ser possível, a gente vai trabalhar isso, de ir direto ao cartório, né, esse pai, então, socioafetivo, fazer o reconhecimento dessa filha, né, ou desse filho, ou a mãe, né, socioafetiva, pode diretamente, então a gente não precisa contar com o Poder Judiciário para ter que fazer essa situação, a gente já pode diretamente ir ao cartório, com alguns detalhezinhos, alguns requisitos que a gente vê ao final. E trazendo para vocês, para a gente pensar como está acontecendo no mundo lá fora, a gente pensar no direito comparado dessa questão da multiparentalidade. Então, tipo, ai meu Deus, isso é novidade aqui no Brasil, então é uma novidade no mundo. Não, sempre lembrando que a gente tem um delay, né, nessas situações. Então, pegando um caso dos Estados Unidos, não tão recente, né, e a gente vai ver que é de 1989, então a gente está em 2021 discutindo isso, que já tem casos no tribunal nos Estados Unidos em 89, e o que eles julgaram, assim, que criança nascida durante o casamento de sua mãe com um homem diverso do seu pai biológico pode ter a paternidade reconhecida com relação aos dois. E daí com isso eles alteraram, né, o artigo do Código Civil deles. 1989, Estados Unidos, já tinha decisões e já alterou o Código Civil. Né? A gente está no caminho, né? Estamos chegando lá. Vamos pensar agora, então, nos prós e nos contras dessa multiparentalidade, sempre tendo um olhar crítico, mas também um olhar sensível que o direito de família nos exige, certo? Então, como positivo, a gente traz aqui a opinião de Calderon, que defende que há o reconhecimento expresso nessa decisão do valor jurídico do afeto e que não há hierarquia entre o vínculo afetivo e biológico. Eles podem sim ser cumulados, né? Então a gente vai ter, a gente não exclui nenhum pai nem outro, a gente sim agrega, a gente soma valor a essa situação e a gente também vai ter uma evolução nos próprios provimentos, né, dos cartórios. Então, que permite esse reconhecimento de maneira extrajudicial, diretamente no cartório, sem nenhuma grande burocracia que o processo judicial nos exige, enfim, de toda a tramitação, toda a demora, porque a gente já tem essas situações acontecendo, a gente então somente vai agregar ainda mais afeto àquela situação através do reconhecimento, mais dignidade para aquele reconhecimento
da afetividade que está acontecendo, certo? E opiniões contras, para a gente sempre ter um olhar contrário e a gente poder também formar a nossa opinião a partir disso, trago para vocês perguntas que são feitas por aquelas pessoas, aqueles doutrinadores, operadores do direito, que são contrários ao reconhecimento da multiparentalidade. A gente tem no slide assim: a existência de um pai socioafetivo e a falta de afeto do pai biológico o desobrigaria da função paterna? A gente tem o pai socioafetivo que está ali, né, dando afeto, recebendo afeto, e esse pai biológico, então, não precisaria cumprir com o seu papel de função materna, né, tem que cumprir com as suas obrigações que a lei exige, porque já tem alguém fazendo isso. Fica a pergunta: estaria este pai biológico se eximindo da sua responsabilidade paternal afetiva? A gente pode vir dizer que esse pai está ausente afetivamente se existe um outro pai, ou mãe também, né, que está suprindo isso, ou ele fica desobrigado dessa situação? E caberia a gente ainda assim falar em responsabilidade por abandono afetivo se está existindo afeto, por mais que não seja do pai biológico, mas por um outro pai que é o afetivo. Então, suscitam-se dúvidas, questões quanto a essa situação que já existe, mas que ainda não está legislada, né? Embora a gente tenha o provimento que nos permite já a sua execução. E daí, isso também a gente tem que pensar um pouquinho na questão contrária, antes de passar para as questões processuais. Um caso que uma promotora, não vou lembrar de qual estado, trouxe, em que foi a partir do provimento, essa possibilidade de ir até o cartório, fazer essa alteração na certidão de nascimento, que exige a presença do Ministério Público com a opinião favorável, né, para que isso aconteça. E o Ministério Público levantou dúvidas quanto àquela intenção de registro. A situação é assim: é uma mãe, uma filha e o pai socioafetivo. Foram até o cartório para fazer o registro, então, dessa paternidade afetiva, mesmo ela já tendo um pai biológico. O Ministério Público ficou em dúvida com a questão, por quê? Porque a mãe biológica, enfim, era uma pessoa com uma servidora pública e ela estava em estágio terminal num câncer, se eu não me engano. E daí o Ministério Público levantou a seguinte questão: ele quer se tornar pai socioafetivo da menina que já tem o pai biológico, porque assim ele poderia, então, ser o responsável legal dela e por consequência, vai administrar os bens que ela vai receber com o falecimento dessa genitora biológica. Então, nesse caso, o Ministério Público levanta até que ponto, né, os cartórios estão preparados para fazer essa avaliação, porque é uma avaliação objetiva. A pessoa chega lá, quer reconhecer e o registrador simplesmente vai fazer essa certidão, essa alteração. E como vai se avaliar esses casos? Calderon vem dizer que esse é o papel da fiscalização do Ministério Público, averiguar essas situações e essas peculiaridades, e que esses seriam pequenos casos comparado com a grande positividade que o provimento trouxe. Mas, só para a gente pensar que existem essas cenas, essas situações que às vezes podem se aproveitar. Nesse caso, a própria promotora disse assim: não tenho como dizer se essa era ou não era a intenção, mas nos suscitou a dúvida e a gente foi contra e não foi feito o registro. Então, essa possibilidade. Pensar nas questões processuais. Então, a gente vai ter ali no cartório o reconhecimento dessa multiparentalidade e qual vai ser a repercussão disso no âmbito familiar, né? A gente vai ter, então, função parental, direito de convivência, alimentos e sucessórios. Como que a gente vai lidar com isso nesses outros âmbitos? Daí, a gente vai estar falando que todos vão exercer a função parental. Então, a gente não está... A gente falou ali em hierarquia, então a gente não está incluindo mais um pai nesse reconhecimento para que o outro se exima das suas funções parentais. Então, ambos vão exercer essa função parental. Ambos vão exercer o direito de convivência. Ambos vão trabalhar a questão dos alimentos. E daí
que a gente vai se perguntar, tá, mas então segue pagando alimentos ou eu não preciso mais pagar alimentos? Sim, segue, os alimentos eles não vão ser solidários, então eu não posso me eximir de pagar alimentos enquanto pai, biológico, porque o pai socioafetivo está ali do lado, né? Eu sigo com essa minha obrigatoriedade. O fato de eu acionar, quando eu ajuizar a ação de alimentos, eu obrigatoriamente tenho que ajuizar contra os dois pais ou as duas mães, né? Não tem essa obrigatoriedade. Eu posso acionar um, ou posso acionar o outro, ou posso acionar ambos, né? Então, só para a gente pensar nesses reflexos. Um conceito para a gente trazer para a questão das questões processuais. Todos os pais devem assumir os encargos decorrentes do poder familiar, função parental, sendo que o filho desfruta de direitos com relação a todos. Não só no âmbito do direito das famílias, mas também na sede sucessória. Tanto é este o caminho que a possibilidade da inclusão do sobrenome do padrasto no registro do enteado. É o que Maria Berenice Dias vem nos trazer. Então, todos, né, ali reconhecidos vão exercer essa função parental. E para a gente pensar na questão dos alimentos, um pouquinho mais, eu trago um conceito, né, que é agora de 2020. Embora não exista regra de solidariedade na questão alimentar de pais com filhos, que é o que a gente falou há pouco, pode-se pensar em uma divisão entre os múltiplos pai e mãe, não cabendo alegação de enriquecimento se um ajudou e o outro não, porque poderia vir nesse sentido. Eu como pai biológico até então sempre tive que contribuir com a pensão e agora então ela vai ganhar mais essa outra ajuda desse pai afetivo, né? Então estaria se enriquecendo. A gente não pode, não tem como adotar essa linha, eu também acredito nisso. E trazendo um caso bem recente, assim, que agora, de fevereiro de 2021, trago só, assim, o título para a gente pensar e ver como tem acontecido. Justiça reconhece dupla maternidade de bebê concebido por inseminação caseira, né? Neste caso, né, elas ajuizaram essa ação declaratória de maternidade socioafetiva e registral, de parentalidade homoafetiva, porque se entendeu que o material genético veio de doador anônimo, mas que o projeto parental foi compartilhado pelas duas desde o início da gestação. Então, se reconheceu que é uma dupla maternidade. Então, a gente tem aqui uma multiparentalidade, a gente está falando agora de fevereiro de 2021. Então, a gente ainda acaba tendo que acionar o judiciário quando as questões são peculiares. E, indo então para o nosso encerramento do encontro de hoje, eu trouxe aqui algumas considerações que são feitas nos provimentos 63 e 83 do CNJ, que são os provimentos que fazem a multiparentalidade se efetivar no campo prático, sem necessidade de a gente acionar o judiciário. Eu destaquei alguns pontos, embora eu botei algumas considerações aqui para vocês nos slides, só para a gente pensar no que se baseou para poder tornar isso no campo prático. Então, a gente tem assim, a existência de regulamentação pelas corregedorias dos estados, voluntária de paternidade e maternidade socioafetiva perante os oficiais. Então, a gente tem essa possibilidade prevista. Considerando a convivência da edição de normas básicas e uniformes para a realização do registro ou averbação, que vai conferir segurança à paternidade e maternidade socioafetiva, ampla aceitação doutrinária e jurisprudencial dessa possibilidade de o parentesco resultar de outra origem, que não a sanguínea, né? Possibilidade de reconhecimento voluntário de paternidade perante o oficial de registro civil, considerando a necessidade de averbação em registro público dos atos judicial ou extrajudicial, e o fato de que a paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação, concomitantemente baseado na origem biológica, que vem daquele recurso do STF que a gente analisou lá no início. E quais são os requisitos? Então, simplesmente chegam dois pais e duas mães lá no cartório e podem reconhecer como socioafetivo. Eu trouxe para vocês alguns detalhezinhos que tem que observar para quando a gente for guiar as pessoas que venham a nos procurar pedindo esclarecimentos. Então, com o provimento 83, mais recente, se houveram algumas adequações. Por exemplo,
É possível se a gente estiver falando de pessoas acima de 12 anos de idade para poder fazer isso. Por quê? Porque ele se considerou que muito antes disso nem poderia ter se gerado um vínculo de afetividade, né? Estaríamos falando em casos muito recentes, meses ou 2, 3 anos de um filho e já se falar em afetividade. Então tem que ser algo mais consolidado no tempo, no que tange a esse reconhecimento extrajudicial. Não que judicialmente a gente não possa trabalhar de outra forma, porque daí é uma busca, né? O vínculo socioafetivo deverá ser estável e estar exteriorizado socialmente, ou seja, o novo texto, que é esse de 83, deixa claro que essa relação deve ser duradoura e pública. O registrador, ele vai atestar a efetividade de maneira objetiva, como a gente já falou, por todos os meios em direitos permitidos, inclusive pelo intermédio de documentos e outros elementos concretos que possam demonstrar. Então, pode a gente estar indo lá fazer um reconhecimento e o registrador fazer essas exigências, né? De, não, peraí, mas me traz elementos que comprovem essa socioafetividade, essa multiparentalidade, né? E também, como a gente falou antes, vai ter que ter a participação do Ministério Público, que tem que emitir um parecer favorável, e somente é possível a inclusão de ascendente socioafetivo por via judicial. Então, eu posso reconhecer um pai afetivo ou uma mãe. Vai dizer, tá, mas e se eu tenho 2? Eu tenho um pai afetivo e uma mãe afetiva. Daí não que não vai ser permitido, mas aí eu tenho que buscar judicialmente. Extrajudicialmente, se trabalhou nessa forma mais objetiva, né, tentando então desafogar o poder judiciário. Então, a gente encerra esse bloco falando sobre multiparentalidade e tentando entender um pouquinho mais de como ela está sendo vista na atualidade. Até a próxima aula!